Naquela noite, chovia em São Paulo. E uma jovem professora chamada Isaura esperava o ônibus sem imaginar que dias depois o destino preparava algo que mudaria tudo. Num salão de luxo, entre risadas e taças de champanhe, uma voz ecoou cruel e impiedosa: "Manda a feia no lugar da bonita." Mas o que ninguém sabia é que o bilionário árabe Muhammad Haddad estava ali, e ele ouviu tudo. Naquela mesma noite, ele decidiu algo em silêncio, um plano secreto que faria o mundo inteiro descobrir quem era de fato a mulher que todos desprezaram. Você está no canal Histórias Comoventes, o lugar onde cada história toca a alma. Se você acredita que o amor verdadeiro nasce nos lugares mais improváveis, deixa o seu like, se inscreve e vem se emocionar com a gente. A chuva castigava as ruas de São Paulo como se o céu resolvesse lavar de uma vez todos os pecados da cidade. O vento vinha em rajadas, empurrando os guarda-chuvas contra o corpo das pessoas, como se testasse quem resistiria de pé. Isaura Lemos estava entre os teimosos, com o guarda-chuva aberto e o olhar firme, mesmo que o vento parecesse querer arrancá-lo das mãos. "Melhor esperar o temporal passar", murmurou, encolhendo os ombros. Mas o pensamento viajou, como sempre acontecia quando o barulho da chuva se misturava ao das lembranças. Na cabeça, voltava a cena daquela tarde na escola. Uma de suas alunas, de trancinhas coloridas, havia desenhado uma casa simples, com uma porta desproporcionalmente grande. "Por que uma porta tão enorme, querida?" perguntou Isaura, sorrindo. A menina respondeu com a inocência que só a dor das crianças sabe ter. "É para mamãe encontrar o caminho de casa. Papai disse que ela foi morar no céu." Isaura não conseguiu responder, apenas sorriu com os olhos marejados e virou o rosto para esconder o nó na garganta. Agora, sozinha sob a tempestade, essa lembrança doía diferente. Com apenas 23 anos, ela se sentia realizada com o trabalho. Ensinar era mais que profissão, era vocação. Mas era também o motivo das discussões em casa. Sua mãe, Eleonor, sonhava que as filhas seguissem caminhos maiores, que trouxessem status e admiração. Para ela, ser professora de escola pública e ainda trabalhar como voluntária ensinando arte a crianças carentes era sinônimo de vida modesta. Isaura apertou o cabo do guarda-chuva e respirou fundo. "Vai, Isaura, atravessa", sussurrou para si mesma. E foi. As águas batiam nos tornozelos, os sapatos já estavam encharcados, mas algo nela se movia em silêncio, uma mistura de teimosia e fé que a empurrava adiante. O toque do celular interrompeu seus pensamentos. Na tela, o nome que sempre vinha acompanhado de obrigações: mamãe. Ela atendeu. "Isaura, filha, não se esquece, hein? Quero você no jantar hoje." A voz de Eleonor ecoou do outro lado, doce, mas imperativa. "Sim, mamãe, às 8 em ponto", respondeu, tentando esconder o desânimo. Isaura amava a mãe, mas os jantares em família eram um teste de paciência. Não pela comida nem pelas conversas educadas, mas por causa de Eduarda, a irmã mais nova, a estrela da casa, a menina dos holofotes. Enquanto Isaura se escondia em roupas largas e cabelos presos de qualquer jeito, Eduarda, influenciadora, brilhava como se o mundo inteiro existisse apenas para aplaudi-la. Morena, alta, de curvas marcadas e sorriso ensaiado, era o retrato da confiança e da vaidade. Já em casa, mais tarde, Isaura estava sentada no sofá da sala quando o desfile diário de sua irmã começou. Eduarda cruzava o ambiente de salto alto, o celular erguido como um troféu, o rosto virado para a câmera com precisão de quem conhece o próprio ângulo perfeito. "Espera, preciso captar essa luz", murmurou, inclinando o rosto e dando um meio sorriso. "Agora sim, essa vai para os meus stories, tô perfeita." Isaura observava em silêncio o clique da câmera, o som das notificações, o riso satisfeito da irmã. Era uma cena repetida 1000 vezes. Mas naquela noite, pela primeira vez, algo em Isaura mudou. Não foi inveja, foi um cansaço profundo. O tipo de cansaço que precede uma revolução silenciosa. Ela desviou o olhar para a janela. A chuva agora era apenas um sussurro,
Mas o coração dela, esse sim, ainda trovejava. E sem saber, aquela noite seria o primeiro passo de uma virada que ninguém, nem mesmo Eduarda, com todos os seus filtros, seria capaz de prever. O som do telefone quebrou o silêncio da sala e arrancou Isaura de seus pensamentos. A voz da mãe soou do outro lado, vibrante, quase juvenil. Uma excitação que Isaura conhecia bem, sinal de que alguma novidade social estava prestes a sacudir a casa. "Mas é claro que vamos", dizia Eleonor ofegante, como quem acabara de ganhar um prêmio. "Estou completamente agradecida pelo convite, será uma honra." Isaura franziu o senho. "Convite para quê?", pensou sem ter tempo de perguntar. Em poucos minutos, a mãe surgiu pela porta da sala, os olhos brilhando e o sorriso largo demais para caber no rosto. "Meninas", anunciou já gesticulando como uma apresentadora de programa de variedades, "vocês não vão acreditar. Fomos convidadas para um evento beneficente neste sábado, e não é qualquer evento, vai reunir toda a elite de São Paulo." Eduarda, que até então ajeitava os cabelos diante da câmera frontal, ergueu uma sobrancelha preguiçosa. "Mãe, elite de São Paulo é quase sinônimo de tédio." "Não dessa vez", retrucou Eleonor, vibrando. "O evento vai receber um bilionário árabe que vem ao Brasil especialmente à procura de uma esposa. E adivinhem, fomos oficialmente convidadas, graças à fama da minha estrela", disse, lançando um olhar orgulhoso à filha influenciadora. Eduarda riu, sem disfarçar o desdém. "Um árabe? Sério?" "Sim, minha filha", respondeu Eleonor, já se abanando de empolgação. "O nome dele é Muhammad Haddad. Dizem que sua fortuna ultrapassa $500 milhão e que ele tem apenas 32 anos. "Ah, é?", provocou Eduarda, cruzando as pernas. "E quantas esposas ele tem?" O tom irônico atravessou o ar como uma navalha. "Filha, que pergunta é essa?", repreendeu a mãe, fingindo indignação. "Não sei e, sinceramente, nem me importa. Acredito que seja solteiro e, quem sabe, à procura de uma bela esposa brasileira." Eduarda deu uma risada curta. "Mãe, um árabe com $500 milhão e solteiro? Isso cheira a golpe." "O que eu sei", interrompeu Eleonor sem perder o entusiasmo, "é que ele tem uma fundação beneficente que ajuda crianças carentes e está interessado em investir no Brasil. Além disso, o convite veio diretamente de uma das assessoras do Instituto Haddad. Isso é destino, meninas." Isaura, que observava em silêncio, não sabia se ria ou suspirava. Para ela, soava surreal. Um conto de fadas moderno com cheiro de interesse e ambição. Mas, conhecendo a mãe e a irmã, já podia prever o espetáculo que viria. "E adivinha, Isaura", disse Eleonor, girando na direção dela. "Você também vai." Isaura arregalou os olhos. "Eu, mãe? Num evento com um bilionário árabe?" "Claro", afirmou Eleonor como se fosse óbvio. "Somos uma família, querida. E quem sabe..." Ela sorriu de forma insinuante. "O destino não resolve te dar um empurrãozinho também." Isaura tentou sorrir, mas só conseguiu disfarçar o desconforto. Sabia que, no fundo, a mãe não acreditava em destino. Acreditava em aparência. E no mundo de Eleonor, a aparência era uma moeda de valor inegociável. Enquanto a mãe e Eduarda planejavam vestidos, maquiagens e a melhor forma de causar boa impressão, Isaura se afastou lentamente, como quem busca ar em meio a uma sala abafada. Aproximou-se da janela. Lá fora, a chuva havia se transformado em um fio delicado de prata, escorrendo pelas calçadas como se o céu cansado agora apenas chorasse em silêncio. Mas dentro dela, a tempestade continuava. Havia um pressentimento, uma vibração quase invisível de que algo grande e inesperado estava prestes a acontecer. E Isaura sabia. Quando a vida decide mudar, ela raramente pede permissão. Observava os pedestres apressados, cada um carregando sua própria pressa, seu próprio segredo, quando ouviu o riso debochado de Eduarda atravessar a sala como uma lâmina. "Mãe, a senhora só pode ter enlouquecido", disse entre risos. "Imagina a Isaura com esses vestidos de brechó, aparecendo na frente do bilionário árabe. Coitado do homem, vai desistir rapidinho de se casar com uma brasileira." O comentário caiu pesado no ar. Isaura não se virou. Ficou ali, imóvel,
como se o vidro da janela a protegesse da crueldade. Eduarda, por favor, repreendeu Eleonor, um pouco sem convicção. Não fale assim da sua irmã. Ela tem o lugar dela no mundo. Só é diferente do seu. Isaura respirou fundo. O reflexo no vidro mostrava seus olhos marejados, mas o rosto firme. Segurou o choro como fazia desde menina e forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Diferente do seu, repetiu em pensamento, sentindo o eco da frase. Diferente sim, mas não menor, não invisível. Ela se afastou da janela e caminhou até o corredor, os passos lentos, como quem atravessa um campo minado de memórias. Por fora, parecia calma. Por dentro, uma chama começava a arder. Pequena, silenciosa, mas impossível de apagar. A semana passou arrastada, como aquelas músicas que a gente conhece de cor, mas que insistem em tocar mesmo quando já não queremos ouvir. Isaura vivia no mesmo compasso. Manhãs e tardes na escola e no centro comunitário, ensinando letras, cores e sonhos a crianças entre 7 e 10 anos. Eram dias de vozes infantis, risadas, giz no quadro e o cheiro doce de tinta guache misturado com esperança. À noite voltava para o pequeno apartamento e mergulhava em outro mundo, o das histórias que a faziam acreditar que o impossível ainda podia existir. Heroínas que venciam o medo, amores que começavam no acaso e terminavam em eternidade. Lia até os olhos arderem, até o sono chegar de mansinho e levar junto as dores do dia. Ali, deitada sob a luz amarelada do abajur, Isaura não era a filha feia, não era a irmã apagada, era livre. Tanto se perdeu nas páginas dos livros que quase esqueceu da gala, até que na sexta à noite o telefone tocou e a voz da mãe veio carregada de ansiedade. Isaura, querida, venha mais cedo amanhã, disse Eleonor. Preciso ajudá-la a se arrumar. E por favor não apareça daquele jeito simples na frente do bilionário árabe. Use o vestido da Eduarda, vai te servir perfeitamente. Isaura respirou fundo, já imaginando a maratona de olhares e comparações. Sim, mamãe, estarei aí às 7. No dia seguinte, o apartamento de Eleonor parecia um camarim improvisado. Frascos de perfume abertos, batons espalhados e Eduarda desfilando de um lado para o outro, experimentando vestidos como quem escolhe humores. Isaura, tímida, deixou-se guiar pela mãe. Vestiu o lilás escolhido, um tecido leve, de brilho discreto, que abraçou suas curvas com elegância inesperada. O espelho refletiu algo que ela não reconheceu de imediato. Uma mulher. Não a sombra de alguém, não o fundo da fotografia familiar. Apenas ela, Isaura, simples, bonita à sua maneira. Prendeu o cabelo em um coque elegante. Colocou os brincos de pérola da mãe e passou uma maquiagem sutil, o suficiente para que o rosto contasse sua história sem precisar de retoques. Eleonor observava, entre surpresa e orgulho. Eu disse que o lilás ficaria bom em você, comentou ajeitando o colar. Agora mantenha o sorriso. É importante parecer confiante. Eduarda soltou uma risadinha. Ou pelo menos parecer rica, completou sem olhar para a irmã. Pouco depois, as três seguiram de táxi. O carro avançava pelas avenidas iluminadas de São Paulo, refletindo nas janelas um trio de destinos diferentes. A mãe ansiosa por status, a filha vaidosa por aplausos e Isaura, quieta, com o coração acelerado, tentando acreditar que não seria apenas figurante em mais uma noite de luxo alheio. O táxi parou diante do Hotel Estrela, um edifício imponente de mármore e espelhos, onde a elite paulista parecia desfilar como se o chão fosse feito de vaidade. Manobristas se revezavam abrindo portas de carros importados e fotógrafos disputavam flashes na entrada principal. Eleonor desceu primeiro, deslumbrada. Eduarda surgiu logo atrás, fazendo jus à fama. Cada passo seu atraía olhares e sussurros. Isaura hesitou antes de sair. A chuva da noite anterior ainda parecia sussurrar no ar, e o vento frio a fez apertar o chale sobre os ombros. Subiu os degraus de mármore devagar, enquanto um sentimento estranho nascia em seu peito, medo e coragem dançando lado a lado.
Lá dentro, o salão era um espetáculo de luz e poder. Lustres de cristal pendiam do teto como constelações domesticadas e o som de violinos preenchia o espaço com uma elegância ensaiada. Isaura olhou ao redor, maravilhada e fora de lugar ao mesmo tempo. Cada rosto parecia pertencer a um universo distante. Homens de terno impecável, mulheres com vestidos que valiam mais do que seu salário anual. Minutos depois, Isaura caminhava pelo salão tentando parecer invisível, mas nada podia esconder o nervosismo que tremia em suas mãos. O som da orquestra embalava casais que dançavam em harmonia. Vestidos rodopiavam, risos se misturavam ao tilintar das taças, e entre eles, ela viu Eduarda, desfilando despreocupada nos braços de um rapaz com a autoconfiança de quem acreditava que o mundo lhe devia aplausos. Mas o olhar aflito de Eleonor atravessou a multidão e encontrou Isaura. A mãe se aproximou às pressas, o perfume forte denunciando o desespero. "Filha, temos um problema", disse em voz baixa, mas trêmula. Isaura endireitou a postura. "O que foi, mamãe?" Eleonor olhou ao redor como se temesse ser ouvida. "Sua irmã não quer mais se apresentar ao Sr. Muhammad Haddad, e nós fomos convidadas especialmente por causa dela." Isaura piscou, confusa. "Como assim não quer?" Disse que está cansada, que não tem paciência para rituais de exibição, que prefere ficar dançando. Eleonor levou a mão à testa. "Mas, minha filha, somos convidadas exclusivas. E seria um constrangimento terrível se nenhuma das minhas filhas fosse apresentada ao bilionário." Isaura franziu a testa. "E o que isso tem a ver comigo?" "Eduarda mandou que você fosse no lugar dela", respondeu Eleonor quase suplicando. "Por favor, Isaura, faça isso pela família." Ela ficou em silêncio por um instante, sentindo o peso das palavras. "Mamãe, isso só pode ser uma piada", disse enfim, com a voz embargada. "A Eduarda está debochando de mim, e a senhora sabe disso." Eleonor hesitou. Talvez seja só brincadeira, mas, por favor, filha, não me deixe passar vergonha. Vá, apresente-se, seja educada, apenas cumprimente o homem e depois pode voltar." Isaura sentiu o chão oscilar sob os pés. Claro que sabia o que estava acontecendo. A irmã queria rir às suas custas. A irmã feia sendo levada para conhecer um bilionário árabe. O tipo de história que renderia curtidas e gargalhadas nas redes sociais. Ela podia até imaginar a legenda. "Quando você manda a tímida da família para conhecer um sheik." O coração apertou. Parte dela queria fugir, se esconder. Outra parte, menor, mas firme, dizia que talvez estivesse cansada de sempre abaixar a cabeça. E foi nesse exato momento, enquanto mãe e filha discutiam em sussurros desesperados, que Muhammad Haddad parou a poucos metros de distância. Ele fingia observar uma pintura moderna pendurada na parede, mas seus ouvidos estavam atentos. O tom tenso das vozes, o nome Eduarda, a hesitação em mandar Isaura em seu lugar. Tudo isso o fez parar. Os olhos dele se estreitaram, e por um instante, o brilho das luzes refletiu em seu olhar como uma promessa silenciosa. "Então é assim que tratam quem tem alma pura. Vamos ver até onde essa farsa consegue chegar." Isaura não fazia ideia de que o homem que ela estava prestes a enfrentar já havia ouvido tudo. E que, a partir daquele instante, não era ela quem estava sendo testada. Era o coração de todos os outros. A coleção de arte era um refúgio silencioso em meio ao burburinho do salão. Isaura observava as telas, os traços coloridos que pareciam contar histórias de gente invisível, histórias como a dela. "A coleção de arte é mais interessante que a multidão, não acha?" perguntou uma voz firme e serena atrás dela. Isaura se virou devagar. Diante dela, um homem alto, de ombros largos, cabelos escuros e olhar profundo, a observava com gentileza. "Ainda não tive tempo de ver", admitiu, ajeitando o vestido lilás com as mãos trêmulas. "Mas pretendo." O homem sorriu, e o sorriso foi mais caloroso do que qualquer luz daquele salão. "Então deve ver. O Sr. Muhammad Haddad a selecionou pessoalmente para eventos como este. Ele acredita que galas beneficentes devem inspirar, além de arrecadar fundos." Isaura retribuiu o sorriso sem desconfiar de nada.
Ele tem razão, disse suavemente. Às vezes, a arte fala mais sobre a alma de um povo do que qualquer discurso. O homem deu um passo à frente e estendeu a mão. Sou o próprio, aliás. Muhammad Haddad. Prazer. Isaura congelou. Isaura Lemos. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Os olhos de Haddad se iluminaram e um leve espanto cruzou seu rosto. Ah, sim. Estávamos esperando por você. Ele inclinou a cabeça, observando-a com interesse genuíno. Mas devo dizer, as informações que recebi indicavam que Eduarda Lemos também estaria presente. Isaura sentiu o rosto corar. Houve uma mudança de última hora. Sou irmã dela. Um brilho curioso surgiu nos olhos dele. Que sorte a minha, então, porque, na verdade, era você que eu queria conhecer. Isaura o olhou, confusa. Eu? Sim. O membro da família Lemos que administra programas de arte voluntária para crianças carentes. Acredito que seja você, professora. O coração dela disparou. O senhor conhece o meu trabalho? Haddad assentiu, sorrindo. Claro, a razão do meu convite à sua família esta noite foi inteiramente para conhecer a mulher que ensina crianças a transformarem dor em cor. O mundo precisa de mais pessoas assim. Isaura ficou em silêncio. Por um instante, o salão desapareceu. Restavam apenas eles dois, e aquele elogio inesperado que atravessava anos de invisibilidade. Posso lhe oferecer algo para beber? Perguntou ele com delicadeza. Isaura hesitou. Eu não sei se... Começou a dizer, mas foi interrompida pelo som agudo dos saltos de Eleonor. Ah, aqui está você, Isaura, exclamou a mãe, arrastando Eduarda pela mão, o sorriso tão tenso que quase doía de ver. Boa noite, senhor. Haddad, respondeu ele com um leve aceno. Muhammad Haddad. O silêncio que se seguiu foi quase solene. O bilionário estava diante delas, e ele falava com Isaura. Eduarda perdeu o sorriso, e a arrogância habitual se transformou em espanto. Que coincidência maravilhosa, disse Eleonor nervosa. Justamente minha filha mais humilde, conversando com o senhor. Isaura sentiu o rosto arder de vergonha, mas Haddad manteve o olhar firme, quase protetor. Humildade, disse ele pausadamente, é uma virtude rara. Talvez por isso seja tão fácil reconhecê-la, mesmo em meio a tanto ouro. A frase caiu como um raio silencioso, e o salão pareceu prender o fôlego por um segundo. Muhammad Haddad ajeitou os punhos da camisa, sereno, enquanto Eleonor tentava disfarçar o nervosismo com um sorriso exagerado. Ah, então a senhora é a mãe da senhorita Isaura, disse ele, com um leve aceno de cabeça. E você deve ser Eduarda. Sim, estamos muito agradecidas pelo convite, respondeu Eleonor, apressada, como se as palavras fossem um escudo contra o constrangimento. O evento está espetacular, Sr. Haddad. Imagino que o senhor gostaria de conhecer Eduarda, a nossa estrela. Haddad arqueou uma sobrancelha, curioso. Estrela? Sim, disse Eleonor, inflando o peito. Minha filha Eduarda tem mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. É uma influenciadora muito requisitada. Imagino que tenha sido por causa dela que fomos convidadas esta noite. O bilionário sorriu de leve, mas o olhar permaneceu firme. Não exatamente. A pausa foi calculada. Na verdade, acompanho o trabalho da senhorita Isaura. O ar pareceu escapar da sala. O meu trabalho? Balbuciou Isaura, incapaz de acreditar. Sim, continuou Haddad, tranquilo. O projeto de mural que você coordenou com os adolescentes do bairro há 3 meses. Foi destaque em uma publicação de divulgação comunitária que eu assino. Isaura ficou imóvel. Por um instante, tudo ao redor perdeu cor e som. Restava apenas a voz dele, soando como uma verdade que ninguém esperava ouvir. Eduarda, por outro lado, arregalou os olhos, e o sorriso de Eleonor congelou no rosto. Espere, tentou a mãe atrapalhada. O senhor queria conhecer a Isaura? Sim, respondeu ele sem hesitar. Pedi que o convite incluísse o nome das 3, mas em específico, queria conhecer Isaura. O silêncio se alongou, até que Haddad completou em tom mais grave.
Estou cansado de conhecer pessoas que só veem minha conta bancária. Ele desviou o olhar por um instante, como quem busca palavras que pesam. Quando li sobre uma mulher que se formou na Escola de Arte de São Paulo e escolheu trabalhar por pouco mais do que o salário mínimo porque acredita em tornar a arte acessível a todos, pensei que talvez tivesse encontrado alguém que realmente importa. Isaura ficou sem ar. Aquilo soava como um elogio, mas também como uma confissão. Eduarda, sem saber o que fazer, forçou um riso curto que morreu no meio do caminho. O senhor tem um gosto peculiar, não é mesmo? Tentou ironizar, mas a voz lhe saiu trêmula. Foi então que Isaura percebeu a chance, não de humilhar a irmã, mas de pela primeira vez dizer a verdade sem medo. Endireitou os ombros, olhou o bilionário nos olhos e disse baixinho: "Na verdade, Sr. Haddad, minha irmã me enviou de brincadeira." Ele franziu o senho, curioso. "De brincadeira?" Isaura assentiu, o tom calmo, mas firme. Sim, achou que seria engraçado mandar a irmã feia conhecer o bilionário chato. As palavras caíram como uma pedra no silêncio. Eduarda empalideceu. Eleonor levou a mão à boca, sem saber onde enfiar o rosto. Mas Muhammad Haddad apenas sorriu. Um sorriso lento, profundo, que carregava algo entre admiração e respeito. "Engraçado", disse ele. "Porque, ao que parece, a irmã feia é a única pessoa neste salão que não precisa fingir beleza." E então, antes que alguém pudesse responder, ele estendeu a mão para Isaura. "Vem comigo. Quero te mostrar algo." Eduarda o observou, pálida, enquanto a mãe tentava se recompor. E Isaura, ainda sem entender, seguiu o homem que, sem saber, estava prestes a transformar sua humilhação em destino. Isaura hesitou por um instante. O som da música no salão parecia distante, abafado, como se o mundo ao redor tivesse diminuído para que apenas aquela conversa existisse. "Saber que o senhor queria conhecer a mim é estranho", confessou com a voz trêmula. "Porque, na verdade, nem era para eu estar aqui. Minha irmã, ela é linda, confiante, tudo o que eu não sou." Muhammad ficou em silêncio. Apenas observava. O olhar dele não era de curiosidade, mas de leitura, como se tentasse decifrar a alma por trás das palavras. Então, calmamente, deu um passo à frente. Isaura sentiu o coração acelerar, mas ele apenas levantou a mão e apontou para uma das pinturas na parede. Era um quadro do deserto. Dunas douradas, o sol se pondo no horizonte, uma imensidão que parecia ao mesmo tempo vazia e viva. "Sabe o que eu vejo quando olho para o deserto?" perguntou ele, a voz suave, quase um sussurro. Isaura balançou a cabeça. "A maioria das pessoas acha que o deserto é só vazio, solidão. Mas eu vejo o contrário." Ele se aproximou um pouco mais, o olhar fixo nas curvas pintadas da areia. "Vejo beleza onde poucos têm paciência de enxergar. Dunas que mudam de forma, estrelas que só brilham quando a escuridão é completa." Virou-se lentamente para ela. O sorriso que surgiu em seus lábios não era de charme, mas de verdade. "Às vezes, senhorita Isaura, o que parece errado é exatamente o que sempre foi certo", disse, pausando entre as palavras, como quem entrega uma verdade rara. Isaura sentiu os olhos arderem. Nunca, jamais, alguém havia falado com ela daquele jeito. Como se sua existência não precisasse de defesa, nem explicação. Muhammad mudou o tom, a voz agora curiosa e gentil. "E me diga, senhorita Isaura, quais são os seus sonhos?" Ela respirou fundo, surpresa com a pergunta. "Eu sempre sonhei em abrir uma sala de aula pequena", começou com um sorriso tímido. "Um lugar para crianças carentes, aquelas que não podem pagar por aulas particulares." Parou por um instante, buscando as palavras certas. Tudo começou com alguns livros velhos, um pincel emprestado e muitas dúvidas. Deu uma risadinha nervosa. "Eu nem sabia se daria certo, mas aos poucos o espaço foi ganhando vida. Hoje aquele lugar é o meu lar." Muhammad a ouvia com atenção genuína, o olhar sereno e ao mesmo tempo cheio de admiração. "Eu dou aulas de arte no Centro Comunitário de São Paulo", continuou. "Nosso foco é dar às crianças acesso a materiais e instruções que elas nunca teriam de outra forma.
Um brilho gentil cruzou o olhar de Muhammad. Enquanto a maioria das pessoas trabalha pensando em dinheiro, você trabalha pensando no bem do próximo, disse com voz firme. E é por isso que o mundo precisa de pessoas como você. Isaura sentiu um nó na garganta. Não sabia o que responder. Havia sinceridade demais naquelas palavras, algo que atravessava todas as defesas que ela construiu durante uma vida inteira ouvindo que não era suficiente. Sem perceber, os minutos se transformaram em horas. Eles caminharam lado a lado pela galeria do Hotel Estrela, conversando sobre arte, cultura, sonhos, humanidade. Isaura se esqueceu da festa, dos outros convidados, até mesmo da mãe e da irmã. Ria das histórias dele sobre viagens e projetos sociais, e ele, por sua vez, se encantava com o modo simples como ela via beleza nas pequenas coisas. Ali, entre quadros e luzes douradas, o bilionário árabe e a professora humilde descobriram um ponto em comum. Ambos haviam passado a vida cercados de pessoas que só enxergavam o exterior. Mas naquela noite, um via o outro, e isso mudava tudo. O relógio marcava quase meia-noite, quando Isaura, ao perceber o salão esvaziando, murmurou com um sorriso tímido: "Nossa, já está tarde. A festa praticamente acabou." Muhammad olhou ao redor e sorriu, como se só naquele instante percebesse o tempo que havia passado. "É verdade", disse ele, baixando o tom de voz. "São poucas as pessoas que conseguem me fazer perder a noção da hora. Com você..." Fez uma breve pausa, os olhos fixos nela. Eu nem vi o tempo passar. Isaura desviou o olhar, o coração acelerado. Aquelas palavras tinham um peso doce, quase perigoso. Ele se aproximou um pouco mais, respeitoso, mas firme. "A senhorita gostaria de jantar comigo amanhã?" Ela o encarou surpresa. Um bilionário árabe a convidando para jantar. Era o tipo de situação que, se contasse a alguém, soaria como um sonho ou uma piada. "Eu..." hesitou, mordendo o lábio. "Eu e o senhor..." "Jantar." Muhammad inclinou a cabeça, sorrindo com ternura. "Se não estiver interessada, eu entendo", disse ele com um tom leve, mas que escondia uma ponta de desapontamento. Isaura balançou as mãos nervosa. "Não é isso, é que..." Respirou fundo, tentando se recompor. "Bom, dizem por aí que os árabes têm várias mulheres." Muhammad não conteve a risada, uma risada genuína, leve, que fez Isaura corar ainda mais. "Ah, então é isso", respondeu divertido. "Sou árabe apenas por parte de pai. Minha mãe é brasileira, por isso falo tão bem o português." Isaura piscou surpresa. "Então o senhor... Sigo as tradições que ela me ensinou", completou ele agora sério, mas com um brilho no olhar. "Uma esposa e, com sorte, um casamento para a vida toda." Aquela frase ficou pairando no ar como um segredo compartilhado. Isaura sentiu algo inexplicável aquecer dentro do peito. Talvez fosse esperança, talvez medo, ou os dois. "Então", disse ela, sorrindo de leve, "acho que posso aceitar o convite." Muhammad sorriu em resposta, o tipo de sorriso que parecia carregar promessas silenciosas. "Amanhã, às 8, eu a busco." E assim foi. Nos dias seguintes, um novo capítulo começou a se escrever na vida de Isaura. Depois das aulas, ela o encontrava para jantares tranquilos em restaurantes discretos. Às vezes passeavam pelas ruas antigas de São Paulo, rindo de pequenas coisas. Outras vezes, ele aparecia na porta do centro comunitário com café e flores simples. Nunca ostentação, sempre gestos sinceros. Nos fins de semana, iam ao cinema, dividiam pipoca, discutiam sobre arte e trocavam olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Isaura começou a perceber que estava se apaixonando, mesmo sem querer. E Muhammad já sabia disso desde o primeiro olhar. Ele a admirava não pela beleza que o mundo ignorava, mas pela luz silenciosa que ela carregava. E foi assim, entre encontros e conversas que pareciam não ter fim, que dois mundos opostos começaram a se entrelaçar, um por escolha, o outro por destino. Os dias se transformaram em semanas, e Isaura passou a enxergar Muhammad além dos títulos e cifras. Ele não era o homem frio e inalcançável que ela imaginava quando ouvia a palavra bilionário. Era humano.
de um jeito bonito, imperfeito e sincero. Certa noite, estavam sentados na biblioteca da cobertura dele. Um cômodo vasto e acolhedor, onde o cheiro de livros misturava-se ao perfume amadeirado do ambiente. As paredes eram cobertas por estantes que alcançavam o teto, e cada prateleira guardava não apenas conhecimento, mas também memórias de um homem que aprendera mais com as cicatrizes do que com o sucesso. Muhammad se levantou, caminhou até a janela e, olhando para a cidade lá embaixo, começou a falar com voz tranquila. Meu pai era um pequeno empresário árabe. Trabalhava dia e noite, acreditando que o esforço podia mudar o destino. Minha mãe, ele sorriu com um brilho nos olhos, era brasileira, humilde, simples, uma mulher que trabalhava como empregada doméstica quando o conheceu. Foi ela quem me ensinou que o valor de alguém não está no que possui, mas no que compartilha. Isaura o ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra. Um dia, continuou ele, tive uma ideia que mudaria tudo. Arrisquei, fui visionário e tive sorte. Multipliquei a empresa do meu pai e acabei entrando para o setor tecnológico. Hoje, dizem que sou bilionário. Deu um sorriso discreto. Mas o dinheiro nunca mudou minha origem, nem minha essência. Isaura sentiu os olhos marejarem. Havia verdade naquela voz e uma solidão profunda escondida entre as frases. As pessoas acham que ser rico é viver rodeado de amor. Ele suspirou. Mas na verdade é o contrário. Quando descobri que muitas das mulheres com quem estive só se aproximavam pelo que eu tinha e não pelo que eu era, comecei a me fechar. Isaura abaixou o olhar. Sei como é se sentir invisível, confessou. Cresci à sombra da minha irmã Eduarda. Tudo nela sempre foi luz, brilho, perfeição. Enquanto isso eu aprendi a ser o fundo do palco. Muhammad se aproximou, os passos lentos, firmes. Parou diante dela segurando um pequeno embrulho envolto em papel pardo e amarrado com barbante. Pensei em te dar flores, disse, com um meio sorriso. Mas você já plantou o suficiente. Isaura soltou uma risada leve. E o que seria, então? Ele estendeu o presente. Algo que eu mesmo fiz. Ela desamarrou o barbante devagar, o coração acelerado, e retirou o papel. Dentro havia um livro de capa dura, encadernado em linho creme, com letras douradas quase imperceptíveis sob a luz suave do abajur. Capítulo 1. Nós. Isaura prendeu a respiração. Abriu a primeira página e lá estava apenas uma linha, digitada em uma fonte clássica, simples e elegante. Não começamos com perfeição, mas podemos continuar com honestidade. Ela piscou várias vezes tentando conter as lágrimas, mas elas vieram mesmo assim, silenciosas, sinceras, quentes. Muhammad, sussurrou. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu ele com um olhar que dispensava palavras. O silêncio que se seguiu não era incômodo, era cheio, vivo. Isaura encostou a cabeça no ombro dele. A sensação era de paz. Pela primeira vez, ela não se sentia a irmã esquecida, a professora pobre, a mulher invisível. Ali era apenas ela. O tempo passou sem que percebessem. O cansaço veio, suave, como um convite. Isaura acabou adormecendo ali mesmo no sofá, o livro ainda aberto sobre o colo. Muhammad ficou olhando por alguns minutos. Depois, sem fazer barulho, aproximou-se, pegou-a no colo e a levou para o quarto. Deitou-a na cama com cuidado, cobriu-a com um edredom macio e ficou observando por um instante. O rosto dela parecia ainda mais sereno adormecido, os lábios entreabertos, os cabelos espalhados como fios de luz sobre o travesseiro. De repente ela murmurou algo, a voz baixa, sonolenta. Muhammad, não vá. Ele congelou. Ela dormia, mas as palavras vieram diretas do coração. Um nó apertou o peito dele. Aquelas 3 palavras simples o atingiram como um trovão silencioso. Aproximou-se mais um pouco, ajeitou o cobertor e sussurrou de volta. Não vou. Quando retornou à sala, sentou-se no sofá, passou as mãos no rosto e respirou fundo. O coração, que por tanto tempo havia sido uma fortaleza de pedra,
agora pulsava desarmado. Estou completamente me apaixonando, murmurou quase sem voz. E ao pronunciar aquilo em voz alta, sentiu o peso e a doçura do risco. Apaixonar-se significava abrir as portas da alma, significava se tornar vulnerável. Mas enquanto olhava na direção do quarto onde Isaura dormia, Muhammad percebeu que já tinha atravessado essa linha há muito tempo. O medo existia, sim, mas pela primeira vez em anos, ele não sentia vontade de fugir. Na manhã seguinte, o sol atravessava as enormes janelas de vidro da cobertura, desenhando faixas douradas pelo chão de mármore. Isaura ainda dormia, profundamente, o corpo envolto pelo edredom que carregava o perfume suave dele. Muhammad a observava em silêncio, com um sorriso contido. Havia algo puro naquela cena, algo que ele não via há muito tempo: paz. Mas o destino, esse escultor impiedoso, raramente permite que a paz dure muito. Instantes depois, a irmã Eduarda rolava a tela do celular, parada no café elegante que frequentava todas as manhãs. As unhas longas batiam ritmadas contra a mesa enquanto lia uma nova publicação em um blog de fofocas que falava sobre o misterioso affair do bilionário árabe com uma mulher desconhecida vista deixando seu prédio esta manhã. Ao clicar na foto, o sangue de Eduarda gelou. Mesmo de longe, o rosto era inconfundível. Isaura. Ela apertou o celular com tanta força que o anel dourado quase cravou no dedo. Não, isso não é possível, murmurou incrédula. O garçom se aproximou para trazer o cappuccino, mas ela o dispensou com um gesto seco. O ciúme, o espanto e a raiva se misturavam como um veneno que queimava por dentro. Eduarda sempre teve tudo: beleza, visibilidade, fama. E de repente era Isaura, a sombra apagada, quem brilhava ao lado de um dos homens mais cobiçados do país. Aquilo para ela era inconcebível. Naquela mesma tarde, voltou à casa da mãe com um plano já se formando na mente. Eleonora a recebeu animada, sem saber do furacão que se aproximava. Filha, está linda, disse a mãe abraçando-a. E Isaura? Está tão ocupada ultimamente, mal fala comigo. É claro que está ocupada, mamãe, respondeu Eduarda com ironia. Anda ocupada demais, com Muhammad Haddad. Eleonora arregalou os olhos. O quê? Eduarda jogou o celular sobre a mesa. A foto tremia em suas mãos. Veja por si mesma. Está nas redes. A mãe levou a mão à boca, chocada. Meu Deus do céu, Isaura e o bilionário. Isso é sério. Sério o suficiente para ela passar a noite no apartamento dele. A voz de Eduarda saiu fria, afiada. Mas não se preocupe, mamãe. Eu vou resolver isso. Naquela noite, ela ficou horas em frente ao espelho estudando seu reflexo. Passou o batom, ajeitou o cabelo e sorriu para si mesma. Aquele sorriso ensaiado que sempre abria portas. Se ela pensa que vai roubar o que é meu por direito, está enganada. Enquanto isso, no outro lado da cidade, Isaura voltava da escola, ainda com o cheiro de tinta nas mãos e o coração leve por ter recebido uma mensagem de Muhammad. Hoje o jantar é por minha conta. Prepare-se para uma surpresa. Ela sorriu, sem imaginar que naquele exato instante a irmã já tramava o primeiro passo para destruí-la. O toque insistente do telefone ecoou pelo quarto ainda envolto na penumbra da manhã. Isaura, sonolenta, abriu os olhos com dificuldade e viu o nome Eduarda piscando na tela. Atendeu, a voz rouca de sono. Alô? Do outro lado, o tom da irmã veio cortante, cheio de fúria disfarçada de incredulidade. Você enlouqueceu, Isaura? Está saindo com Muhammad Haddad há semanas e não contou nada para mim? Isaura sentou-se na cama de sobressalto, o coração acelerando. Eu ia contar, Eduarda, no momento certo. Mas antes que pudesse continuar, outra voz ecoou ao fundo, firme e autoritária, capaz de gelar o sangue nas veias. Isaura, precisamos conversar imediatamente. Era Eleonor, a mãe, falando com a frieza de quem não deixava espaço para justificativas. Isaura apertou o celular contra o ouvido. Espere aí, mamãe. Foi a senhora que praticamente me obrigou a ir naquele evento, que me empurrou para o Muhammad,
quando Eduarda se recusou a se apresentar a ele. E agora a culpa é minha? Pensei que era isso que vocês queriam. Não fale assim comigo, gritou Eleonor. Você está agindo pelas costas e eu não admito isso. Venha para cá agora. Precisamos discutir isso olho no olho. O coração de Isaura apertou. A respiração vinha curta, descompassada. Ela se levantou às pressas, vestiu o primeiro casaco que encontrou e saiu. O vento frio da manhã cortava o rosto, mas ela mal sentia. Dentro dela havia algo ainda mais gélido, a mistura de raiva, dor e medo. Enquanto esperava o ônibus, pensava nas palavras que iria dizer. Dessa vez seria ela quem colocaria um ponto final naquela humilhação constante. Quando chegou à casa da mãe, a porta já estava entreaberta. Entrou. O silêncio era denso, quase palpável. Na sala, Eduarda estava sentada no sofá, braços cruzados, o rosto contorcido por uma fúria contida. Eleonor estava de pé, andando de um lado para o outro, gesticulando com nervosismo. «Sente-se, Isaura», ordenou a mãe, apontando para o sofá ao lado da irmã. Isaura obedeceu, mas manteve o queixo erguido. Eleonor respirou fundo antes de começar, o tom tenso, carregado. «Você tem ideia do que fez? Da proporção disso? Você é o assunto das redes sociais», gritou. A professorinha pobre e sem graça, irmã da influenciadora famosa, tentando ser a nova esposa do bilionário árabe Muhammad Haddad. «Está em todos os sites, Isaura». Isaura cerrou os punhos, a voz firme, mesmo que o coração tremesse. «Então é isso? Não é sobre mim, é sobre a imagem da Eduarda. A irmã feia e humilde sai das sombras e de repente vira o assunto. E isso incomoda». Eduarda deu um tapa na mesa. O som ecoou pela sala. «Não se faça de idiota!» gritou. «Você roubou a minha oportunidade». Isaura virou-se devagar, o olhar ferido, mas firme. «Sua oportunidade?» perguntou amarga. «Aquele convite foi por minha causa, Eduarda. Muhammad já conhecia o meu trabalho. Ele mesmo disse isso. Vocês estavam lá, ouviram, não ouviram?» Eduarda soltou uma risada seca, cruel. «Como você é tonta, Isaura. Ele inventou essa história na hora, quando percebeu que eu não queria conhecê-lo. Você acha mesmo que ele foi ao evento por causa do seu humilde projetinho de arte com crianças carentes?» Fez aspas no ar, zombando. «Ah, Isaura, como você é ingênua!» As palavras caíram como facas afiadas. Isaura sentiu o corpo estremecer. Uma dúvida cortante começou a se infiltrar em sua mente. E se fosse verdade? E se Muhammad tivesse se aproximado dela apenas por orgulho, apenas para humilhar Eduarda? Eduarda percebeu a hesitação e sorriu, venenosa. «Acorda, Isaura. Homens como Muhammad Haddad não se apaixonam por mulheres como você. Eles se casam com mulheres como eu». Fez uma pausa, o olhar frio. «Você, no máximo, ele contrataria como empregada». O silêncio que se seguiu foi insuportável. O ar parecia pesado demais para respirar. Isaura levantou-se, os olhos marejados, mas firmes. «Prefiro ser empregada de um homem digno do que viver a vida inteira como prisioneira do próprio espelho», respondeu com voz trêmula, mas cheia de força. Eduarda ficou em silêncio por um segundo, sem saber o que dizer. E foi nessa fração de tempo que Isaura entendeu algo. Não importava o que falassem, o que publicassem, o que zombassem. Ela sabia o que sentia, e pela primeira vez não iria fugir disso. «Isaura, espere». A voz de Eleonor suavizou-se. «Não estamos tentando te machucar. Somos sua família. Só queremos o que é melhor para você. O que é melhor para mim ou o que é melhor para vocês?» A pergunta pairava no ar, sem resposta. Saiu da sala em passos firmes, deixando a mãe e a irmã cercadas pela própria amargura. Lá fora, o céu começava a nublar de novo, como se o universo refletisse o peso daquela guerra familiar. Isaura caminhava sem rumo pelas ruas cinzentas de São Paulo, o vento frio da manhã cortando o rosto como lâminas invisíveis. A cidade acordava ao redor dela. Buzinas, passos apressados, vitrines se iluminando, mas tudo soava distante, abafado. Dentro dela, só ecoavam as palavras cruéis da irmã, repetindo-se como uma sentença que insistia em doer. «Muhammad Haddad está te usando.
Ele sabia que eu não queria conhecê-lo e inventou que o convite foi por sua causa. Homens como Muhammad Haddad não se casam com mulheres como você. As frases se repetiam, afiadas, impiedosas. Isaura apertava o casaco contra o corpo, tentando se proteger de um frio que não vinha do vento. Vinha de dentro. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ela se deteve diante de uma vitrine de livraria. Os refletores mostravam o próprio reflexo distorcido, os cabelos presos em um coque desalinhado, o olhar perdido, a maquiagem borrada de lágrimas que ela nem percebeu ter derramado. Por um instante, mal se reconheceu. A professora doce, a mulher que acreditava na bondade e na arte, parecia ter ficado para trás, engolida pelas dúvidas que agora cresciam dentro dela. E se Eduarda estiver certa? Pensou. E se tudo não passar de um jogo? As lembranças começaram a vir, uma atrás da outra. O olhar atento de Muhammad no primeiro encontro, a gentileza, o livro de capa creme com a dedicatória. E junto delas, a dúvida venenosa plantada pela irmã. E se tudo aquilo fosse apenas encenação? Isaura tentou afastar o pensamento, mas era inútil. As palavras de Eduarda haviam se entranhado em seu peito como espinhos. Ele é um homem de poder, acostumado a ter tudo o que quer. Por que se interessaria por mim? Ela respirou fundo, sentindo o gosto salgado da lágrima que escorria até os lábios. Cruzou a rua, o som dos carros a fazendo despertar por um instante, e percebeu que havia caminhado até o centro comunitário. O prédio simples, com suas paredes pintadas pelas crianças, parecia chamá-la de volta à realidade. Entrou devagar. As vozes infantis ecoavam pelos corredores, risadas, passos correndo, o som familiar de pincéis batendo em potes de tinta. "Professora Isaura", gritou um dos meninos sorrindo, "a senhora vai ver o mural novo." Ela sorriu com esforço, os olhos marejando. "Vou sim." Andou até o fundo da sala e olhou para o mural pintado pelos alunos. Um grande sol nascendo sobre casas coloridas. No meio, uma frase que ela mesma havia ensinado as crianças a escrever. "A beleza não está no que brilha, mas no que resiste." Isaura encostou a mão na parede, sentindo a textura da tinta seca. E chorou. Chorou silenciosa, como quem se desfaz de um sonho que ainda não quer deixar ir. Mas em algum lugar da cidade, Eduarda já estava agindo. O telefone dela vibrava sobre a mesa de vidro, e na tela aparecia um nome que ela vinha esperando o dia todo. Muhammad Haddad. Eduarda sorriu. Aquele sorriso que sempre abria portas, mas que agora escondia veneno. "Senhor Haddad", disse com voz doce e calculada, "precisamos conversar. É sobre a minha irmã." O céu estava encoberto, e a chuva fina descia preguiçosa sobre os vidros do restaurante sofisticado, onde Muhammad costumava fazer suas reuniões de negócios. O local, reservado e silencioso, era perfeito para encontros discretos, e Eduarda sabia disso. Chegou pontualmente, envolta em um casaco bege caro e um perfume doce demais, o tipo que preenchia o ar antes mesmo de suas palavras. Muhammad já estava lá, sentado em uma mesa próxima à janela, olhando a cidade cinza com o semblante tranquilo de quem não suspeitava do que estava prestes a acontecer. Quando a viu se aproximar, levantou-se por educação. "Senhorita Eduarda", cumprimentou estendendo a mão. "Espero que não tenha sido incômodo encontrarmos-nos tão cedo." "De forma alguma", disse ela sorrindo. "Agradeço por me receber." Sentaram-se. Por alguns segundos, o silêncio entre eles foi quebrado apenas pelo som distante da chuva e pelo tilintar das xícaras. Muhammad pediu café. Ela, um chá que fingiu não tocar. Eduarda pousou o celular sobre a mesa e suspirou, estudando as reações dele como quem escolhe o momento exato de soltar o golpe. "Eu não sei por onde começar", disse, a voz baixa, quase trêmula, fingindo hesitação. "O senhor parece um homem bom. Então achei que merecia saber." "Saber o quê?" perguntou Muhammad com o olhar atento. Ela respirou fundo, inclinando-se levemente para a frente. "É sobre a minha irmã, Isaura." Muhammad imediatamente franziu o senho, o corpo ficando tenso. "O que tem ela?" Eduarda desviou o olhar,
como se aquilo a entristecesse. Eu amo a minha irmã de verdade, mas Isaura tem uma forma complicada de lidar com as coisas. Fez uma pausa calculada. Às vezes ela deixa as emoções falarem mais alto, especialmente quando sente que pode ganhar algo com isso. Está querendo dizer o que exatamente? Perguntou ele, o tom levemente impaciente. Ela deslizou o celular em sua direção. Quero dizer que talvez o senhor não a conheça tão bem quanto pensa. Na tela havia capturas de tela, mensagens de texto forjadas com perfeição. Nelas, supostamente, Isaura conversava com uma amiga dizendo: ele acreditou em tudo. Ricos são fáceis de enganar. Quando eu estiver segura, me afasto. Camila, vou conseguir garantir o projeto da escola e sair da pobreza de vez. Muhammad sentiu o estômago revirar. Pegou o celular, leu e releu, o rosto ficando mais sério a cada palavra. Isso não pode ser verdade, murmurou mais para si do que para ela. Eduarda o observava com o olhar calculista de quem via o veneno fazer efeito. Eu também não queria acreditar, disse, encenando tristeza. Mas Isaura sempre foi assim. Desde pequena fazia de tudo para chamar atenção, mesmo às custas dos outros. Fez uma pausa e acrescentou em tom melancólico: eu só achei injusto o senhor estar tão envolvido, sem saber o que realmente está acontecendo. Muhammad recostou-se na cadeira, levando as mãos ao rosto. A mente rodava em um turbilhão. Ele lembrava dos olhares sinceros de Isaura, das palavras suaves, das conversas sobre arte e propósito. Mas agora, tudo parecia contaminado pela dúvida. Se Eduarda estiver certa. Eduarda percebeu a hesitação e pressionou ainda mais. Eu não estou dizendo que ela não o admira, mentiu. Só acho que ela confundiu as coisas. Talvez tenha visto no senhor uma forma de mudar de vida. Muhammad levantou-se devagar, a voz rouca, grave. Senhorita Eduarda, não costumo me envolver em fofocas. Mas se o que está dizendo for mentira, não é mentira, interrompeu ela com falsa dor. O senhor é inteligente. Leia as mensagens. Tire suas próprias conclusões. Ele assentiu friamente, pegou o celular e guardou no bolso. Isso é o que eu farei. Eduarda o observou sair, o som firme dos passos ecoando pelo piso de mármore. Quando ele desapareceu pela porta, ela sorriu. Um sorriso torto, quase imperceptível, que não tinha nada de alegria. O primeiro passo foi dado, sussurrou para si mesma. Agora é só assistir o castelo dela desabar. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Isaura dava aula para suas crianças, sem imaginar que o amor que vinha transformando sua vida acabava de ser contaminado pelo veneno mais perigoso de todos, a dúvida. O sol se despedia lentamente atrás dos prédios, tingindo o céu de um laranja pálido, quando Isaura terminou mais um dia no centro comunitário. As vozes das crianças ainda ecoavam pelo corredor, cheias de vida, esperança e cor. O oposto do turbilhão que ela sentia por dentro desde a discussão com a mãe e a irmã. Uma garotinha de tranças se aproximou correndo, com um desenho nas mãos. Professora Isaura, a senhora é a melhor do mundo, disse, abraçando-a com força. Isaura se abaixou, emocionada, e beijou a bochecha da menina. Obrigada, meu amor. Você que é um presente para mim. Mas ao se levantar, o sorriso em seu rosto se desfez. Ali parado na porta, estava Muhammad Haddad, o terno escuro, o olhar duro, a expressão fria. Ele não parecia o mesmo homem que a fizera rir e sonhar dias antes. Como vai, professora humilde? Disse com um tom de ironia cortante. As palavras bateram em Isaura como uma rajada de vento gelado. Ela deu um passo à frente, confusa. Muhammad, o que aconteceu? Ele tirou o celular do bolso, o olhar firme, sem emoção. O que aconteceu? Repetiu, a voz tensa. Aconteceu que eu descobri quem você realmente é. Colocou o aparelho sobre a mesa com força. Veja você mesma. A tela brilhava com as mensagens falsas. Era isso então? Uma armadilha? Você é igual a todas as outras, Isaura. Está atrás do meu dinheiro? Isaura segurou o celular com as mãos trêmulas, os olhos marejando. Eu nunca escrevi isso, e também não conheço nenhuma Camila, Muhammad. Nunca.
Ela cruzou os braços, o maxilar rígido. Pelo jeito, você também foi envenenado pela dúvida. Igual a mim. Muhammad ergueu o olhar. Igual a você? Não, Isaura, os olhos faiscando. A voz dele subiu, tomada por dor e coragem. Você não tem motivo algum para duvidar de mim. Já eu tenho todos os motivos para duvidar de você. As provas estão aqui diante dos meus olhos. Isaura deu um passo à frente, os olhos brilhando de lágrimas. Me diz a verdade, senhor Muhammad Haddad. A voz dela agora tremia de raiva. Naquela festa, você ouviu a conversa entre eu e minha mãe, não ouviu? Viu que a Eduarda se recusou a se apresentar a você e que a minha mãe me empurrou para substituí-la. Então, me diga, foi o seu orgulho ferido que fez você inventar ali, na hora, que o convite era por minha causa? Muhammad empalideceu. A respiração dele falhou por um instante. Não foi bem assim. Isaura deu uma risada amarga. Não? Então como foi? Perguntou, a voz embargada. Eu sou só uma professora humilde e, segundo vocês, feia. Somos de mundos diferentes. Me diga, senhor Muhammad Haddad. O senhor se aproximou de mim com uma mentira? Para me enganar? Para brincar comigo? Ela pegou o livro que ele havia lhe dado, o mesmo que carregava o título Capítulo 1 Nós, e ergueu na altura do peito. Então foi por isso que escreveu isso aqui? Perguntou com lágrimas escorrendo. Não começamos com perfeição, mas podemos continuar com honestidade. O senhor acreditou mesmo nisso? Muhammad respirou fundo, passando as mãos pelos cabelos. É verdade que eu quis dar uma lição na sua irmã naquela noite. Admitiu, a voz grave, contida. Eu ouvi a conversa de vocês, sim, e fiquei indignado com o modo como falavam de você. Mas não foi assim que tudo começou, Isaura. Então me explique, insistiu, quase sem fôlego. Ele hesitou. Sua mãe tentou entrar em contato comigo muito antes daquele evento. Desde que começaram os boatos de que eu estaria no Brasil procurando uma esposa, ela queria me aproximar da sua irmã. Isaura arregalou os olhos. O quê? Eu investiguei a família Lemos, continuou. E foi aí que descobri você. O seu trabalho, os projetos, o mural com as crianças. Eu me admirei. E foi por isso que mandei o convite incluir o seu nome. Porque nunca me interessei pela Eduarda. Você era a mulher que eu sempre busquei. A voz dele vacilou. Mas agora... Ele desviou o olhar. Agora percebo que me enganei. Que no fim, você é como todas as outras. O golpe foi devastador. Isaura sentiu o chão sumir sob os pés. As palavras dele, ditas com dor, eram piores do que qualquer ofensa. Eu não sabia que a minha mãe havia falado com você. As lágrimas caíam livremente agora. Mas mesmo assim, Muhammad, você precisa acreditar em mim. Essas mensagens são falsas. Eu nunca faria isso. Muhammad a olhou por um instante, o olhar carregado de conflito, de mágoa e medo. Sinto muito, Isaura, por você e por mim. A voz dele era baixa, quase um sussurro, mas eu não posso confiar em você. Ela deu um passo à frente, desesperada. Muhammad, a Eduarda é capaz de tudo para nos separar. Ela não suporta me ver feliz. Não aceita a ideia de que você possa ficar com uma mulher como eu. Ele fechou os olhos por um segundo, como quem tenta resistir à dor. Talvez, disse enfim. Mas eu não posso continuar, Isaura. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O som das crianças rindo ao longe contrastava cruelmente com a dor que ecoava entre eles. Isaura ficou parada, imóvel, enquanto ele se afastava. E cada passo que Muhammad dava em direção à porta soava como um adeus que ela não estava pronta para ouvir. Quando a porta se fechou, Isaura desabou na cadeira levando a mão ao peito. O mesmo peito onde, dias antes, ele jurara que ela carregava algo raro e puro. Agora restava apenas o vazio, e a certeza amarga de que às vezes o amor não morre com o tempo, morre com a dúvida. A noite caiu pesada sobre São Paulo, trazendo com ela um silêncio quase cruel. No pequeno apartamento de Isaura, as luzes estavam apagadas, exceto pelo abajur que lançava um brilho amarelado sobre o travesseiro molhado de lágrimas. Ela permanecia ali, imóvel,
abraçada ao travesseiro como quem tenta se proteger de um mundo que de repente se tornou hostil. As palavras de Muhammad se repetiam em sua cabeça, ferindo de novo, até que pareciam gravadas a fogo em sua alma. Você é igual a todas as outras. Não posso confiar em você. Cada frase era uma punhalada. Isaura se encolheu na cama, tentando conter o soluço que teimava em escapar. A dor era física, uma pressão no peito, um nó na garganta, um peso que parecia esmagar o coração. Ela fechou os olhos e o viu ali, parado na porta do centro comunitário, o olhar frio, o tom distante. E lembrou-se do homem que dias antes a olhava como se ela fosse o motivo do sol nascer. Agora, aquele mesmo olhar a despia de tudo, da confiança, da esperança, do amor. As horas avançaram lentas, impiedosas. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, Isaura ainda estava acordada. O rosto inchado, os olhos vermelhos, o corpo exausto. Mas havia algo diferente no ar. Uma espécie de cansaço que não era apenas tristeza. Era o limite. Ela se sentou na cama, respirou fundo e entre um soluço e outro murmurou: "Chega." Levantou-se com firmeza. Foi até o espelho e mal reconheceu o reflexo. A mulher diante dela parecia despedaçada, mas havia algo novo em seu olhar. Determinação. Ela pegou o celular e discou o número da mãe. "Isaura." A voz de Eleonor veio sonolenta, confusa. "Mãe, eu só liguei para dizer que não quero mais nenhum contato." A voz de Isaura era calma, mas fria, como se as lágrimas tivessem secado por dentro. "Nem com a senhora, nem com a Eduarda. Filha, não diga isso. Vocês são irmãs." "Não somos nada", interrompeu. "Eu passei a vida tentando ser boa, tentando agradar, tentando caber. Mas tudo o que recebi em troca foram mentiras, humilhação e desprezo. Acabou, mãe. Eu não volto mais." E antes que Eleonor pudesse responder, Isaura encerrou a ligação. O som do chamado finalizado foi como o fechamento simbólico de um ciclo. Em seguida, abriu o WhatsApp, entrou no contato da irmã e, com um único toque, bloqueou o número. O ícone cinza apareceu na tela, um pequeno detalhe, mas que trazia consigo um peso imenso: liberdade. Nos dias que se seguiram, Isaura começou uma transformação silenciosa. Inscreveu-se na academia do bairro, não por vaidade, mas porque precisava esvaziar o coração. Cada corrida na esteira, cada gota de suor, era uma forma de expulsar a dor que ainda latejava dentro dela. Comprou algumas roupas novas, nada luxuoso, apenas o suficiente para se olhar no espelho e reconhecer que estava viva. Cortou os cabelos, soltou as ondas naturais e, pela primeira vez em anos, olhou para si mesma sem vergonha. Não era a irmã bonita, não era a filha esquecida, era apenas Isaura. E isso bastava. Certa noite, ao guardar os pincéis após mais uma aula, ela se olhou no reflexo da janela do centro comunitário. A Isaura boazinha morreu, sussurrou. E nasceu uma mulher que vai lutar por si mesma. Do outro lado da cidade, Muhammad também passava as noites em claro. A dúvida que Eduarda havia plantado crescia como uma sombra. Ele tentava se convencer de que tinha feito a coisa certa, mas cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Isaura chorando. E algo dentro dele doía de um jeito que nem a fortuna, nem o orgulho podiam aliviar. Naquela noite, o jantar de negócios havia sido longo, cheio de conversas estratégicas e risadas diplomáticas. Muhammad deixava o restaurante quando o celular vibrou no bolso do paletó. O nome na tela o fez congelar. Eduarda. Por um instante pensou em ignorar, mas o passado insistia em chamá-lo. Atendeu a voz seca. "O que você quer, Eduarda?" Do outro lado, a voz dela veio melosa, controlada, quase teatral. "Senhor Muhammad, precisamos conversar. É sobre Isaura." O nome dela bateu forte, como uma lembrança que se recusa a morrer. O coração de Muhammad disparou, mas a razão ainda sangrava. "Escute, Eduarda. Não me interessa mais nada que venha de vocês. Acho que o que eu tenho para dizer vai te interessar, sim." "E muito", respondeu ela com um tom provocador. Ele hesitou.
Desde o dia em que saíra do centro comunitário, não tivera mais notícias de Isaura. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Apenas o eco das próprias palavras cruéis. A dúvida o corroía. E se algo tivesse acontecido com ela? Ela está bem? Perguntou quase sem perceber que a voz lhe saía baixa. Não posso falar por telefone, disse Eduarda, fingindo urgência. É sério. Precisamos conversar pessoalmente. Minutos depois, Muhammad esperava em um restaurante elegante no centro. O local era requintado, discreto, perfeito para encontros reservados. Então, Eduarda apareceu. O vestido vermelho moldava o corpo dela como uma armadilha. O salto ecoava no chão de mármore, a maquiagem densa realçava o olhar sedutor. Todos os olhares se voltaram. Ela sabia o poder que tinha e o usava. Muhammad levantou-se por educação. Boa noite, disse com frieza. Sente-se, por favor. Champanhe Dom Perignon, pediu ao garçom sem ser consultada. Ela cruzou as pernas lentamente, o sorriso nos lábios denunciando que estava ali por mais do que uma simples conversa. Por alguns minutos, falou de banalidades, viagens, eventos, marcas de luxo, tentando conduzir o clima para algo íntimo. Muhammad observava em silêncio, cada vez mais impaciente, até que ela tocou levemente o braço dele e disse: Sabe, eu sempre achei que nós dois faríamos um par perfeito. Ele se afastou, o olhar sério. Chega, Eduarda. Só aceitei esse encontro porque queria saber sobre Isaura. O nome caiu como uma pedra entre os dois. Eduarda ergueu o queixo, o sorriso sumindo. Isaura, repetiu com um tom de desprezo. Uma mulher simples, sem graça. E é por ela que você pergunta? Sim, respondeu firme. Por ela. Ela riu alto, um riso amargo e descontrolado. Você só pode estar brincando. Está realmente apaixonado por aquela sonsa? Ele a observou, impassível. Tome cuidado com o que diz, Eduarda. Ela continuou cada vez mais alterada. Eu estou te dando a chance de ter a mulher mais deslumbrante de São Paulo, e você joga isso fora por causa daquela pobretona? Muhammad se inclinou, o olhar gelado. O que te fez pensar que eu queria estar com você? Perguntou pausadamente. Você nunca me interessou. Não é o tipo de mulher que me atrai. Eduarda congelou. Por um segundo, o silêncio pareceu engolir o ar. Então, movida pelo orgulho ferido, deu um soco na mesa, o som ecoando por todo o restaurante. Você é um idiota! Gritou. Tão idiota que nem percebeu que caiu em uma armadilha. As palavras escaparam antes que ela pudesse se conter. O arrependimento veio tarde demais. O olhar de Muhammad endureceu e a respiração dele ficou pesada. O que você disse? Perguntou, a voz baixa, perigosa. Eduarda tentou recuar. Eu não quis dizer... Diga, Eduarda. Ele se levantou, o olhar cravado nela. Que armadilha! Ela desviou o rosto, o perfume forte misturando-se ao cheiro de champanhe. Mas o silêncio já bastava. Muhammad entendeu tudo. O estômago se revirou. O sangue subiu à cabeça. As peças se encaixaram. As mensagens, o comportamento estranho de Isaura, a dor nos olhos dela ao se defender. Tudo. Ele afastou a cadeira com violência e jogou algumas notas sobre a mesa. Parabéns, Eduarda. Você conseguiu o que queria. A voz dele era gélida. Só esqueceu de um detalhe. A verdade sempre volta. E quando voltar, vai te esmagar. Saiu do restaurante sob os olhares curiosos, o coração em chamas. No carro, o silêncio pesava. O rosto de Isaura lhe vinha à mente, entrelaçado ao som das palavras que ele mesmo dissera. Eu não posso confiar em você. Agora ele via o erro. E cada palavra voltava como uma faca. Enquanto o carro seguia pelas avenidas molhadas, Muhammad sentia a urgência crescer dentro de si. Ele precisava encontrá-la. Precisava pedir perdão. Mas o destino, sempre impiedoso, havia colocado um último obstáculo entre eles, um obstáculo que o faria correr contra o tempo. A noite era densa, e as luzes de São Paulo piscavam como feridas abertas no concreto molhado. Muhammad dirigia sem destino, com o coração acelerado e a mente em desordem. Cada lembrança com Isaura voltava em flashes.
como um filme projetado dentro dele. O sorriso tímido dela no baile, o brilho nos olhos quando falava das crianças, o toque leve de suas mãos. E, acima de tudo, a dor nos olhos dela quando ele a acusou. Você é igual a todas as outras. As próprias palavras o torturavam. Agora soavam absurdas, cruéis, injustas. O som do motor parecia distante. O que ele realmente ouvia era o peso da culpa. A revelação de Eduarda ainda ecoava como um trovão dentro da cabeça. Uma armadilha, uma mentira. Uma mulher que amava de verdade e que ele destruiu com as próprias mãos. Pegou o celular, discou o número de Isaura. Chamou 1, 2, 5 vezes. Nada. Mensagem entregue, mas sem resposta. Por favor, Isaura, atenda, murmurou, apertando o telefone como se pudesse arrancar dela uma resposta. Desesperado, ligou para o centro comunitário. Centro de Arte Social, boa noite. Aqui é Muhammad Haddad. A professora Isaura está? Ó senhor, a voz do vigia vacilou. Ela não vem mais. Pediu desligamento ontem. Tivemos uma pequena reunião de despedida. O chão pareceu sumir sob os pés de Muhammad. Desligamento? Repetiu incrédulo. Para onde ela foi? Ela não disse. Apenas agradeceu e pediu que entregássemos às crianças o material que deixou. Muhammad ficou mudo. O silêncio do outro lado da linha foi interrompido apenas por um senhor, antes de ele desligar sem responder. Encostou o corpo no carro, o peso do arrependimento o esmagando. Ela havia partido. E desta vez, talvez para sempre. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isaura dobrava a última peça de roupa dentro da mala. O apartamento estava quase vazio. Apenas o som da chuva batendo na janela acompanhava seus movimentos. Respirou fundo, olhou o espaço ao redor e sentiu o coração apertar. Era como se estivesse se despedindo não apenas do lugar, mas da mulher que fora ali. Na mesa repousava o livro que Muhammad lhe dera. Capítulo 1. Nós. Ela o pegou devagar. O toque da capa fazia o coração estremecer. Abriu na primeira página, leu novamente a frase gravada em letras douradas. Não começamos com perfeição, mas podemos continuar com honestidade. Isaura sorriu com amargura. Honestidade, sussurrou. Pena que o amor não sobreviveu à dúvida. Fechou o livro e o colocou na mala. Agora mesmo deixaria São Paulo o táxi. Já a esperava lá embaixo. Um novo projeto a esperava no interior, em uma escola comunitária que oferecia arte a crianças carentes. Um novo começo, longe de tudo, e principalmente longe dele. Mas o destino, como sempre, não gosta de finais previsíveis. Enquanto Isaura deixava o apartamento, Muhammad, em seu carro, vasculhava freneticamente cada canto da cidade. Foi ao prédio dela. A vizinha disse que ela havia se mudado naquela tarde. Foi ao centro comunitário. Os murais ainda tinham o nome dela pintado pelas crianças. Foi à casa da mãe. Eleonor chorou ao abrir a porta e confessou o que nunca deveria ter acontecido. Fui eu, senhor Haddad, disse entre soluços. Eu procurei o senhor, mas jamais imaginei que Eduarda fosse capaz de tanto. Muhammad ficou em silêncio, os olhos marejados. Agora, ele tinha certeza. Isaura era inocente, e ele a havia perdido. Saiu dali com uma decisão. Iria encontrá-la, custasse o que custasse. Abriu o celular, ligou para um de seus assistentes. Encontre o endereço da professora Isaura Lemos. Qualquer pista, qualquer documento, eu quero hoje. A voz dele era firme, carregada de urgência. Do outro lado da linha, o assistente respondeu. Senhor, recebemos uma notificação. Ela aceitou uma vaga em uma escola rural no interior, a 4 horas daqui. Vai dar aulas de arte para crianças de comunidades carentes. Muhammad sentiu o coração disparar. Me envie o endereço, agora. Enquanto Muhammad dava partida no carro, a chuva engrossava. As luzes da cidade ficavam para trás e à frente dele se estendia a estrada molhada, a mesma estrada que o levaria ao amor que ele destruiu. E talvez à redenção que tanto precisava. A cidadezinha parecia um refúgio esquecido pelo tempo. O ar era leve, as ruas estreitas, e o som das folhas se movendo nas árvores
substituía o barulho constante dos carros e das buzinas de São Paulo. Era um lugar onde o coração podia, enfim, respirar. Isaura caminhava lentamente pelo portão do pequeno Centro Comunitário Esperança. Um prédio simples com paredes coloridas e desenhos feitos pelas próprias crianças. A cada passo, sentia algo dentro de si se acalmar, como se finalmente tivesse encontrado um canto do mundo que não lhe cobrava nada, apenas a recebia. Assim que entrou, um grupo de meninos correu até ela. "Seja bem-vinda, professora Isaura", gritaram em coro, abraçando-a com uma alegria que derretia qualquer dor. Isaura se agachou, rindo entre lágrimas. "Obrigada, meus amores. Eu prometo que vou dar o meu melhor por vocês." Uma menininha de cachinhos dourados se aproximou timidamente, escondendo algo atrás das costas. "Professora", disse ela, estendendo uma florzinha branca colhida no jardim. "É o nosso presente de boas-vindas." Isaura segurou a flor, sentindo o perfume suave e puro. "É a coisa mais linda que já recebi", respondeu emocionada. "Mas acho que precisamos de um vasinho para ela, não é?" Saiu à procura, atravessando o corredor silencioso. Encontrou uma sala vazia e, sobre uma mesa antiga, um pequeno vaso de barro. Sorriu, simples, mas perfeito. Pegou-o com cuidado e se virou para voltar à sua sala. Mas ao levantar os olhos, parou. Lá, do outro lado do corredor, vinha Muhammad. O som firme dos passos dele ecoava no chão, e o coração de Isaura pareceu parar por um instante. "Não pode ser", pensou, o vaso tremendo em suas mãos. "É uma alucinação." Mas não era. Era ele. O mesmo olhar intenso, agora mais suave, mais humano. O mesmo homem que partira seu coração, e que naquele instante atravessava o corredor como quem volta de uma longa viagem. Muhammad olhou ao redor, procurando, e então a viu. Parada, imóvel, com a flor nas mãos. "Isaura!" gritou aliviado e correu até ela. Ela ficou ali sem reação, o peito acelerado, o tempo suspenso. Quando ele a alcançou, a voz saiu carregada de emoção. "Graças a Deus! Achei que nunca mais fosse te ver." Isaura respirou fundo, tentando conter o turbilhão dentro de si. "O que faz aqui, Muhammad?" perguntou a voz baixa, tremida. Ele parou diante dela, os olhos marejados. "Vim te pedir perdão. Eu fui um idiota, Isaura. Deixei o medo me dominar. Tive medo de acreditar, medo de confiar. Mas agora entendo que o amor verdadeiro é exatamente isso: confiar, mesmo quando é difícil. O amor exige vulnerabilidade, e ser magoado é um risco que vale a pena correr pela pessoa certa." As lágrimas escorreram pelo rosto dela, silenciosas. "Você me magoou tanto, Muhammad", disse com voz embargada. "Eu sei", respondeu ele com o coração nos olhos. "E passarei o resto da minha vida compensando isso, se você me deixar entrar de novo na sua vida." Isaura o olhou em silêncio e Muhammad continuou, a voz trêmula, sincera. "Sua irmã tentou me seduzir, Isaura. Quando eu disse que ela nunca me interessou, ela perdeu o controle e confessou tudo. Disse que eu era um idiota por cair na armadilha dela. Foi ali que percebi que o erro foi todo meu, que duvidei da única mulher que me amou sem querer nada em troca." Ele estendeu as mãos com delicadeza. "Não estou pedindo que você esqueça o que aconteceu. Só quero que me deixe provar que posso ser o homem que você merece. O homem que luta por você e não contra você." Isaura ficou em silêncio por alguns segundos. Olhou para ele. Aquele homem que antes a destruíra, agora completamente rendido. Pensou na mulher que havia se tornado. Mais forte, mais confiante, dona de si. "Eu não sou mais a mesma pessoa que você magoou dias atrás", disse, firme. "Não vou voltar a ser alguém que aceita menos do que merece. Não quero que você faça isso, Isaura." Ele sorriu, os olhos marejados. "É justamente essa mulher que eu amo", respondeu emocionado. "A mulher que sabe ir embora quando não é tratada como merece. Essa mulher é a razão de eu estar aqui." Antes que ela pudesse responder, Muhammad deu um passo à frente e a beijou. Foi um beijo carregado de tudo o que ficou preso no tempo: arrependimento, perdão, amor,
saudade. Lá fora, o vento soprou forte, como se o universo também respirasse aliviado. O burburinho das crianças começou no corredor. A professora tem namorado, gritaram rindo e batendo palmas. Muhammad se afastou apenas o suficiente para olhar nos olhos dela e, com um sorriso, disse em voz alta: se ela aceitar, daqui para frente será uma mulher casada. Isaura arregalou os olhos, surpresa. Muhammad, o que está... Ele se ajoelhou ali mesmo, entre risos e aplausos das crianças. Isaura Lemos, aceita se casar comigo? Isaura levou as mãos à boca, sem conter o riso e as lágrimas. Sim, respondeu quase sem voz, rindo e chorando ao mesmo tempo. As crianças explodiram em gritos e palmas. A professora vai casar! A professora vai casar! Muhammad a puxou para um abraço apertado e Isaura encostou a cabeça em seu peito, sentindo o coração dele bater forte, o mesmo ritmo do dela. Ali, entre flores, risadas infantis e o perfume doce da chuva, ela entendeu. O amor verdadeiro não é perfeito, mas é aquele que volta, arrependido, sincero, e escolhe ficar. O sol se punha atrás das colinas quando Isaura olhou ao redor do pequeno centro comunitário, agora cheio de risadas, flores e cores. As crianças corriam entre as mesas decoradas com desenhos e Muhammad, com o paletó dobrado, ajudava a servir o bolo. Tudo era simples, mas verdadeiro, e pela primeira vez, Isaura sentiu que estava exatamente onde sempre pertenceu. Ela respirou fundo e sorriu. Por tanto tempo acreditou que precisava ser diferente, mais bonita, mais ousada, mais parecida com a irmã. Mas o destino mostrou que o verdadeiro amor não procura a perfeição. Ele reconhece a essência. E naquele momento, Isaura entendeu. Às vezes, é preciso ser rejeitada pelo mundo, para ser escolhida pelo coração certo. Entre os aplausos e os gritos das crianças, ela se virou para Muhammad, que segurava sua mão com firmeza. Ele sorriu. Pronta para o próximo capítulo, senhora Haddad? Isaura respondeu baixinho, com brilho nos olhos. Sim, o capítulo mais bonito da nossa história. E ao som das vozes infantis ecoando pelo pátio, a mulher que um dia foi chamada de a Irmã Feia, percebeu que, na verdade, sempre foi a mais rara das joias. Apenas esperava o olhar certo para brilhar. E assim chegamos ao fim de mais uma história cheia de emoção e aprendizado. Se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa lembrar que o amor e a fé ainda existem no mundo. Quero muito saber o que você sentiu assistindo. Deixa seu comentário aqui embaixo, porque é lendo vocês que encontro força para continuar contando histórias que inspiram. Obrigada por fazer parte da nossa família, Histórias Comoventes. Nos vemos na próxima história. Uma nova emoção te espera.